que a gente conversou com o Alan, mas o senhor deve ter mais intimidade, mais acesso. Você foi testemunha, tipo, em primeira pessoa de reunião ministerial e tudo mais. Eu tenho uma pergunta só por causa do assunto dele. O senhor falou que o senhor foi enganado pelo Bolsonaro. Sim, muito. O senhor acha que o senhor foi enganado? Desculpe, não é isso. Manda, cara. É porque eu não sei. Sendo educado, não tem problema. Por ignorância ou por acreditar demais? Ou por querer ouvir aquilo. Por acreditar demais. É uma ótima pergunta essa. É uma ótima pergunta, porque essa pergunta eu me faço. O que me levou, o que me induziu ao erro? Tem algumas características. Primeiro, o truque que o Bolsonaro sabe fazer é um truque que eu já caí. Por exemplo, o Marçal. O Marçal não vai me enganar. O Cogos, eu vi você falando bem do Cogos. O Cogos não me engana. Eu sei quem é o Cogos. O Marçal, eu sei quem é o Marçal. É um cara que chega se apresentando por algo que ele é muito... Ele se apresenta como sendo muito maior do que de fato ele é. Isso é uma típica característica. Não estou falando que ele é estelionatário. Ele foi condenado por um monte de coisa, por aquele crime lá que ele cometeu. Mas isso é uma característica típica de estelionatário. Típica. Parecer uma coisa, fingir que é uma coisa por outra. Esse eu pego fácil. Eu pego lendo o cara, vendo o jeito, né? Cariani. A hora que apareceu aqueles comentários lá, as suspeitas dele, eu falei, meu julgamento do Cariani está feito. E de lá para cá, Cariani é aquele fortão que... Ele teve no nosso podcast tá acusado. Não, mas aí ele tinha patrimônio declarado de bilhão, não é isso? Bilionário em real, vamos não é lá, isso? Cariani. O meu julgamento está feito do Cariani. Quem não conhece o Cariani, pergunte para quem mora lá na região do ABC, tá bom? Entendi. O Bolsonaro, ele tem um cacuete que é muito comum no matuto, no interior. Ele se faz de coitado e te pega na curva. Coitado de mim, porque a gente, em função também muito da Bíblia, a gente acredita que os pobres são bons. E não é verdade. Tá cheio de Hitler, de assassino, de porteiro. O cara é porteiro, só que não teve oportunidade de mostrar o mal dele. Tem pobre e malvado também. Só que a gente, pela nossa formação, a gente olha para baixo e vê o cara lá e fala, coitado. É meu dever, caridade. Bem-aventurados os pobres, que deles será o reino dos céus. Só que tem pobre safado. Então o brasileiro, ele tem esse truque. Ele se faz de coitado, fala, me ajude, eu sou pobre, eu sou coitado, aí você baixa a guarda e te dá o bote. É típico. Eu, quando era moleque, eu fui lá pro Ceará e fui pra feira de artesanato. Tinha 17, 18 anos, fui comprar umas toalhinhas de mesa pra minha mãe, bordada lá no Ceará. Era barato, muito barato, mas lá era mais barato ainda. Na hora que eu tava entrando no mercado, chegou uma velha gorda e falou, me ajude, meu neto, tô passando fome. Me ajude, compre de mim. Gorda passando fome. Mas só a moleque, quando chega uma velha, uma senhora, eu tô passando fome, eu me apiedei, comprei dela, sem negociar, sem pichinchar. Aí eu comprei e continuei a circular, mas eu comprei assim de saída. Sabe o que ela fez? Espalhou pra todo mundo que eu era trouxa, que eu tinha pago o dobro do preço. Aí eu andava pelo mercado, todo mundo rindo. Assim, cara, eu caí já nesse truque uma vez, caí de novo e é um truque que me pega. O cara é coitado, se faz de coitado e chora. O Bolsonaro olha pra você e chora. E ele chega com aquele jeito simplesão dele, aquele jeito, aquela botina, aquele relógio vagabundo, aquela roupa dele. Eu falo, não, ele E ele não tinha grana mesmo, não tinha. Porque quando a gente viajou para a Ásia, eu fui de business, meu irmão foi de business, eles foram de econômica. O cara, viaja para a Ásia é uma viagem cachorra. Eu fui algumas vezes para a Ásia. É uma viagem que você chega amassado. Eu fui de business, cada um pagou a sua passagem. A mesma coisa aconteceu aqui, os magnatas tudo falou de business, eu fui lá no porão. Mas você foi porque você é Mushiba, porque você falou que tem 90 milhões de reais de Bitcoin aí, cara. Eu declarei, rapaz, então, bem pesado. Viu? Então, vende um Satoshi lá pra comprar essas passagens, cara. A vida é uma só, cara. Mas voltando. O que me fez errar? Primeiro, esse truque que eu já caí, que é uma coisa bem assim, o Bolsonaro é do Vale do Ribeira, e por coincidência eu conheço o Vale do Ribeira. Eu cresci lá no Vale do Ribeira quando eu era jovem, ia passar os verões lá. Meu avô tinha uma terra lá, eu ia para lá. Então, o Vale do Ribeira é a parte mais pobre de São Paulo. É um truque que eles fazem, esse coitadismo. O Bolsonaro é a mistura do matuto do Vale do Ribeira com o italiano. O italiano, os oriundi, né? Fantástico, agrega pra caramba pra sociedade brasileira. Tem muitas características positivas e tem uma característica que é bravateira, espalhafatosa. Eu te mato! Eu te mato porque eu sou muito homem. O exército italiano é o exército mais poderoso do mundo. Agora temos
Temos um império, como diria o Mussolini, né? E o exército italiano é ridículo, né, meu? O tanque italiano era o seguinte, tinha uma marcha para frente e 5 para dar ré, né, cara? Era absolutamente ridículo. Então é muita bravata. E ele junta essas duas características do italiano com o matuto do interior. Isso me enganou em parte, mas o que realmente me fez ficar baixar a guarda para pegar é o ódio ao PT. O amor e o ódio são sentimentos de mesma intensidade, de lado a lado, né? só que antagônicos. O amor faz você ficar cego? Faz. Você já se apaixonou por uma pessoa, homem ou mulher, e você não viu qualidades ou defeitos, não viu defeitos que ela tinha e foi ver só depois? Mulher, sim. Mulher. Cara. Vamos lá. Nada contra. Também nada a favor. Vamos lá. O Bolsonaro, ele conseguiu capturar o ódio que eu tenho ao PT, que eu tenho um ódio intenso ao PT. Eu realmente odeio o Lula. Eu odeio o Lula do fundo do... Eu considero o Lula uma entidade, cara. Uma entidade. Minha relação com ele, assim, é de ódio visceral. Desde a primeira vez que eu vi... Você já teve contato com o Lula? Graças a Deus, pessoalmente, nunca. Dizem que ele é simpático. O diabo também dizem que o diabo é muito simpático. Charmoso, né? Mas eu lembro da minha primeira impressão que eu tive. Eu estava vendo Sessão Pica-Pau na casa da minha avó, porque eu saía da escola e ia caminhando até. Minha mãe trabalhava, era médica, falecida, cardiologista. Eu ia caminhando até a casa da minha avó. Quase todo dia eu almoçava lá. Ela ligava, eu chegava da escola da casa da minha avó, ela ligava a televisão e preparava meu almoço. E tava passando Pica-Pau. E foi a primeira vez que eu vi o Lula, eu lembro, 82. Eu tinha 11 anos, 10 anos, 11 anos. E tava lá no meio da sessão Pica-Pau, sessão Danoninho lá, interrompi e mostrou lá, ex-metalúrgico, Lula. Eu falei, esse cara não presta. Foi ódio, intuição. Foi ódio à primeira vista. E o ódio ao Lula me cegou diante dos defeitos do Bolsonaro. Dito A mim isso, também. Qualquer um que fosse contra o PT, eu teria juntado. Eu acampei com o MBL para derrubar Dilma. Qualquer um naquela época que dissesse nós somos contra o PT, eu teria ajudado. E aí tem a segunda coisa. Eu acho que o Bolsonaro ele tinha muitos defeitos. O PT nunca te enganou? Desde a primeira vez? Nunca votei no PT. Eu nunca acreditei no PT. Eu sempre tive um ódio visceral ao PT. Eu sempre tive um ódio visceral ao comunismo, desde pequeno. Eu também. Eu nunca fui... você quem nunca é de esquerda? Nunca fui de esquerda. Você vai para a faculdade, nunca foi de esquerda, era um bicho realmente diferente. Porque, você não vai votar no PT, então você é malufista. Eu odeio o Maluf, porque o Maluf... Hoje em dia todo mundo é suspeito. O Maluf é suspeito de ser corrupto. Né? Suspeito, todo mundo acusado. É suspeito de ser acusado. corrupto. O que aconteceu lá com o Bolsonaro. Eu viajei com eles, eu convivi com eles, eu sei... Eu vi coisas. Eu acho, por exemplo, que o Eduardo não era corrupto antes. Eu acho que o Carluxo ele levava uma vida com poucos recursos materiais. Ele não usufruía nada. Mesmo o Bolsonaro, você não via nada de ostentação. Se não, eu estou viajando com o cara, estou indo de cima para baixo. Se tivesse restaurante, chamasse garrafa de vinho de R$1.000, eu pegava, levantava e embora. Estava pondo dinheiro do meu bolso nessa brincadeira. Eu não ia ficar para ver bandeira. Era uma vida simples. Simples. Porque não tinha. Porque Brasília é a tentação. Muita tentação. Ou você cede e ganha todos os benefícios, ou a gente vai te destruir. Plata ou plomo, né? E quando... Exatamente, como se diz, como Medellín, como os caras chegavam para os caras lá na Colômbia e falavam, você quer prata ou você quer chumbo? Chumbo de tiro? Prata ou plomo? Exatamente. Então Brasília é um lugar... Brasília, quando eu falo, é a capital... Não a capital, né? Eu estou falando lá, a Praça dos Três Poderes. É um lugar que corrompe muito.